Ele buscava a tecnologia de ponta para sua lavoura, mas o vendedor o julgou por seu sotaque do interior. O vendedor ficou sem palavras quando o humilde agricultor assinou o cheque para modernizar todo o agro da região. O despertador não chegou a tocar. José Carlos Pereira já estava de pé às 4:30 da manhã, como sempre esteve nos últimos 30 anos. O corpo tinha relógio próprio, calibrado pelo sol do cerrado e pelo canto do galo, que insistia em acordar meia hora antes do necessário. Ele se espreguiçou na cama de casal sentindo os ossos protestarem. 54 anos pesavam diferente no corpo de quem trabalhou a vida inteira debaixo de sol. "Maria, cê fez o café, mulher?" A voz arrastada cortou o silêncio da madrugada. Do corredor, o cheiro de café coado na hora já respondia antes das palavras. Maria apareceu na porta do quarto, ainda de camisola, cabelos presos num coque apressado. "Tá prontinho, Zé? Você vai pra feira em Ribeirão hoje, né?" Zé Carlos balançou a cabeça enquanto vestia a calça jeans desbotada, aquela que tinha um remendo mal feito na altura do joelho. A camisa xadrez vermelha e branca já estava separada na cadeira, puída nos cotovelos, mas limpa e passada com o capricho que só Maria tinha. "Vou sim. Preciso ver umas máquinas novas pro povo da cooperativa." Ele calçou a botina surrada, com respingos de barro seco que nenhuma escova conseguia tirar completamente. "A turma tá precisando urgente. A safra vem grande esse ano." Maria cruzou os braços, aquele jeito que tinha, quando queria dizer algo, mas sabia que seria inútil. "Leva a roupa boa pra trocar, Zé. Você vai num evento chique, não na venda do seu dito." Zé Carlos sorriu de canto pegando o chapéu de palha no cabideiro. O chapéu era velho, com a copa manchada de suor e a aba levemente torta. Era perfeito. "Não precisa, mulher. Vou do jeito que eu sou." Ele beijou a testa da esposa. "Vou comprar máquina, não desfilar. Você é teimoso, e você é que gosta." A cozinha cheirava a pão de queijo fresco e broa de milho. Maria tinha acordado ainda mais cedo para preparar a marmita. Sabia que o marido não confiava em comida de feira. Dizia que era tudo sem gosto e caro demais. Zé Carlos tomou o café preto e quente, sem açúcar, acompanhado de 2 fatias de bolo de fubá. Comeu em silêncio, olhando pela janela para a escuridão lá fora. Dava para ouvir o vento balançando as folhas do pé de manga no terreiro. "Toninho já deve estar na lavoura", ele disse, mais para si mesmo que para Maria. "Aquele não dorme, não? Dorme menos que eu." Zé Carlos pegou a pasta velha de documentos em cima da mesa. Couro rachado, fecho quebrado que ele amarrava com barbante. Dentro, papéis organizados em plásticos, orçamentos, fichas técnicas de máquinas, planilhas escritas à mão com números que fariam qualquer contador ter pesadelos. Mas os números batiam, sempre batiam quando Zé Carlos fazia. Antes de sair, ele parou na sala. Não acendeu a luz. Conhecia cada centímetro daquela casa de cor. Seus olhos buscaram a parede onde ficavam as coisas importantes. Um diploma emoldurado em madeira simples. José Carlos Pereira, técnico agrícola, Instituto Federal de Goiás, 1989. Logo ao lado, certificados acumulados ao longo dos anos. Gestão de cooperativas, Sebrae 2015. Agricultura de precisão, Embrapa 2018. Liderança no agronegócio, Senar 2020. Uma foto maior chamava a atenção. Zé Carlos, com a mesma roupa simples de sempre, apertando a mão do governador. A faixa verde e amarela atravessava seu peito. Cooperativa Grãos do Cerrado, Prêmio Empreendedor Rural 2022. Ele não sorria na foto. Nunca soube sorrir para a câmera, mas os olhos brilhavam. Na penumbra da madrugada, Zé Carlos tocou levemente a moldura. "Hoje é dia de fazer valer, compadre", murmurou para si mesmo. Uma pequena placa de madeira repousava no aparador, discreta. José Carlos Pereira, presidente, Cooperativa Regional Grãos do Cerrado, 180 famílias associadas. Maria apareceu com a marmita embrulhada em pano de prato. "Tem bolo, tem arroz com pequi, tem a carne que você gosta." Ela enfiou tudo numa sacola de pano. "E não vai comprar porcaria na estrada." "Não vou." Ele beijou a esposa de novo, dessa vez na boca, rápido. "Se tudo der certo, eu volto com a resposta que o povo tá esperando. As máquinas? As máquinas." A caminhonete F-250 vermelha estava estacionada na frente da casa. Modelo 1995. Lataria com amassados honestos, para-choque remendado com solda, para-brisa com uma trinca pequena no canto que Zé Carlos sempre prometia arrumar, mas nunca arrumava.
O motor pegou no segundo giro de chave. Ele conhecia o ponto exato de pisar na embreagem e acelerar junto. A caminhonete roncou, satisfeita, cuspindo fumaça pelo escapamento. Antes de sair, Zé Carlos acendeu a lanterna e caminhou até a lavoura. O chão estava úmido da garoa fina que caíra durante a noite. A terra do cerrado, avermelhada, argilosa, grudava na sola da botina. Ele não ligava. Gostava da sensação. Ajoelhou-se entre os pés de soja ainda pequenos, com aquelas folhas verdes vibrantes que a lua quarto crescente iluminava fracamente. Pegou um punhado de terra, levou até o nariz. Cheirou fundo. Terra molhada tinha cheiro de promessa, de futuro, de comida na mesa de muita gente. Esfregou a terra entre os dedos, sentindo a textura. Não estava muito compactada. A última aração tinha sido bem feita. Essa terra tá abençoada. Ele falou sozinho, como tinha costume de fazer na lavoura. Vai dar 70 saca por arca esse ano, talvez mais. Seu Zé, já acordado? A voz veio de trás. Toninho, o caseiro da fazenda, se aproximava com outra lanterna. Homem de uns 40 anos, magro, pele escura queimada do sol, sorriso fácil. Cê sabe que eu não durmo quando tem assunto importante, Tonho. A viagem para Ribeirão? É. Toninho se acocorou ao lado do patrão. Embora Zé Carlos odiasse ser chamado assim, dizia que eram colegas de trabalho, não patrão e empregado. O povo da cooperativa tá ansioso, seu Zé. Toninho arrancou um talo de capim e colocou na boca. Nunca tivemos colheitadeira própria. Sempre dependendo de alugar, de ficar na fila, de perder grão porque a máquina demora. Eu sei, compadre. Por isso hoje é o dia. Você acha que consegue? Zé Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. Não era homem de promessas vazias. Quando falava, cumpria. Esse ano vai ser diferente, compadre. Ele se levantou, limpando a mão na calça. Confia. Eu confio. O povo todo confia. Quando eu voltar de Ribeirão, trago a resposta. Pode avisar os associados. Toninho assentiu. Conhecia Zé Carlos há 15 anos, desde quando o homem era só um arrendatário tentando sobreviver em 10 alqueires ruins que ninguém queria. Viu ele construir, tijolo por tijolo, safra por safra, a confiança de toda a região. Aquela gente da feira é tudo cheio de frescura, né não? Toninho perguntou. Gente de terno, falando difícil. É, mas dinheiro eles entendem. E nós tem. Tem mesmo? Zé Carlos sorriu, aquele sorriso raro que poucas pessoas conheciam. 230 associado, Tonho. Cada um colocou o que podia. Uns mais, outros menos. Ele deu um tapinha no ombro do caseiro. Junto, nós é forte. Sozinho, nós não é nada. É verdade. Bom, vou indo. Cuida das coisas aqui. Pode deixar, seu Zé. E boa sorte lá. Não precisa sorte, precisa sabedoria. A caminhonete seguiu pela estrada de terra, levantando poeira vermelha que a lanterna traseira pintava de laranja na escuridão. Zé Carlos dirigia devagar, conhecia cada buraco, cada curva, cada galho baixo que ameaçava arranhar a lataria. Ligou o rádio, estava na AM, uma estação que tocava moda de viola velha. Milionário e José Rico cantavam sobre a dureza da vida na roça, sobre saudade, sobre honra. Ele cantarolou junto. Você não pode entender. Nasceu em berço de ouro. A voz arrastada, desafinada, mas honesta. Na cabine da caminhonete, iluminado apenas pelo painel antigo, Zé Carlos parecia exatamente o que era. Um homem simples do interior. Mãos calejadas no volante surrado, chapéu de palha no banco do carona, cheiro de terra e suor honesto. Nada nele gritava, nada nele impressionava. E era exatamente assim que ele gostava. Porque Zé Carlos aprendera uma lição há muito tempo. As pessoas revelam quem realmente são quando acham que você não é nada. E ele tinha o hábito de dar às pessoas muitas oportunidades de se revelarem. A estrada de terra encontrou o asfalto. A caminhonete ganhou velocidade. O céu começava a clarear no horizonte, aquele azul escuro que vem antes do sol, quando o mundo ainda está decidindo se acorda ou não. Zé Carlos tinha 3 horas de viagem pela frente. 3 horas para revisar mentalmente tudo o que estudara nos últimos 6 meses. Fichas técnicas, capacidades operacionais, custos de manutenção, comparativos entre marcas. Ele sabia de cor as especificações da John Deere S-190. Sabia quanto pesava, quantos cavalos tinha, quantas toneladas colhia por hora. Sabia por que estudara. Todas as noites depois do jantar, com os óculos de leitura que Maria insistia que ele usasse. Seu Zé, você já é doutor nessas máquinas, Toninho tinha dito semana passada. Não sou doutor em nada, Tonho. Só leio. Mas ler, Zé Carlos sabia, era poder. Era a diferença entre ser enganado e ser respeitado. Entre pagar caro e pagar justo. Ele não tinha diploma de faculdade. Apenas o técnico agrícola que conseguira com sacrifício, estudando à noite
depois de 10 horas de enxada. Mas tinha algo que muito engenheiro não tinha. Ele entendia a terra, entendia porque vivia nela, porque a amava, porque dela tirava não só o sustento, mas o propósito. O sol nasceu de vez quando Zé Carlos passou pela divisa de estado. A placa verde refletia a luz. Bem-vindo a São Paulo. Ele ajeitou o chapéu, como se estivesse se preparando para algo. Bom, compadre, falou sozinho de novo. Vamos ver se essa gente da cidade grande entende o que é agronegócio de verdade. A pasta velha com os documentos estava ao lado dele. Dentro dela, além dos orçamentos e planilhas, havia um talão de cheques. Cheques da conta da cooperativa Grãos do Cerrado. Agrishow Ribeirão Preto era uma cidade dentro da cidade. Zé Carlos viu as placas quilômetros antes de chegar. Maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. Agrishow 2024, o futuro do agronegócio. Estacionamento VIP, próxima saída. Ele pegou a saída comum. O estacionamento se estendia por hectares. Um mar de veículos reluzentes sob o sol de maio. Hilux 0 km, Ram importadas com rodas cromadas. Amarok topo de linha, até algumas picapes Rivian elétricas que Zé Carlos só tinha visto em revista. A F250 vermelha, 1995, destoava como mancha de ferrugem em prata polida. Ele estacionou entre uma S10 preta impecável e uma Ranger branca que ainda tinha cheiro de concessionária. Desligou o motor. A caminhonete deu um último suspiro, cansada das 3 horas de estrada. No retrovisor, Zé Carlos se olhou, o rosto queimado de sol. Os olhos com pés de galinha fundos, o chapéu de palha amassado, a camisa xadrez com o colarinho meio torto. Ele sorriu para si mesmo. Perfeito. Ao sair, 2 homens de terno caminhavam próximos, falando alto ao telefone. Um deles olhou a F250, olhou Zé Carlos e comentou algo com o colega que ele não conseguiu ouvir, mas a risada ele ouviu. Zé Carlos pegou a pasta velha de couro, ajeitou o chapéu e caminhou em direção aos pavilhões de entrada. O contraste era violento. Pavilhões gigantes de estrutura metálica e vidro espelhado, com ar-condicionado que você sentia a 100 metros de distância. Banners enormes das marcas. John Deere em verde e amarelo vibrante. Case IH em vermelho imperial. New Holland em azul royal. Valtra em vermelho escuro. Pessoas circulavam aos montes, mas não eram pessoas como Zé Carlos. Homens de terno claro, pasta de couro executiva, relógios que refletiam a luz. Mulheres de salto alto e blazer, tablets na mão, cabelos presos em coques corporativos. Alguns fazendeiros mais tradicionais usavam a roupa típica do agro moderno. Calça social, camisa de botão com logo de marca, bota country de couro exótico. Zé Carlos, com sua roupa puída e sotaque no pensamento, parecia ter vindo de outra época ou de outro país. A entrada principal tinha detectores de metal e recepcionistas verificando credenciais. Ele apresentou a sua, conseguida online, categoria visitante, gratuita. A moça olhou a credencial, olhou Zé Carlos e disse com um sorriso profissional: Bem-vindo à Agrishow. Os estandes de agricultura familiar ficam no pavilhão C, aquele no fundo. Não vim para a agricultura familiar, Zé Carlos respondeu, o sotaque carregado. Vim ver as máquinas grande. Ah, a moça piscou. Entendi. Fique à vontade então. Mas o tom dizia outra coisa. Dizia, você não pertence aqui. Zé Carlos conhecia aquele tom. Conhecia há 30 anos. Ele entrou. O pavilhão A era uma catedral do agronegócio. Pé direito de 20 metros. Iluminação profissional que fazia as máquinas brilharem como joias. Carpete industrial vermelho que abafava o som dos passos. Ar-condicionado potente que mantinha a temperatura em exatos 22 graus, mesmo com milhares de pessoas circulando. E as máquinas, meu Deus do céu, as máquinas. Colheitadeiras gigantes em pedestais giratórios, com iluminação de cinema. Tratores com cabines de vidro que pareciam cockpit de avião. Plantadeiras com tecnologia de precisão que custavam mais que casas inteiras. Zé Carlos parou em frente a um trator John Deere 8R, verde e amarelo reluzente, rodas do tamanho de uma pessoa, cabine com tela touchscreen, ar-condicionado, sistema de som, GPS integrado. A plaquinha dizia 370 cavalos de potência, tecnologia de ponta para o campo do futuro. Ele tocou um dos pneus. A borracha estava impecável, sem um grão de terra. Bonito, né? A voz veio de trás. Um vendedor jovem, não mais que 25 anos, camisa polo John Deere, crachá no peito. É bonito, Zé Carlos concordou.
O senhor trabalha com quê? Agricultura. Legal, que tipo? Soja, milho, feijão. O vendedor sorriu educadamente. Bacana, esse trator aqui é para grandes áreas. Muito potente. O senhor planta quantos hectares? Zé Carlos percebeu a pegadinha na pergunta. Se dissesse o número real, a conversa mudaria, mas não era hora ainda. Bastante, ele respondeu vago. Entendi. O vendedor já perdia interesse. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tem catálogo ali na mesa. E se afastou, em direção a um grupo de homens de terno que acabara de chegar. Zé Carlos caminhou pelo corredor central. Cada estande era mais impressionante que o anterior. Haviam montado cenários completos, lavouras artificiais, demonstrações de realidade virtual, simuladores de cabine onde as pessoas podiam dirigir uma colheitadeira. Tudo moderno, tudo tecnológico, tudo caro. E então ele viu. O estande da John Deere era o maior de todos. Ocupava facilmente 500 metros quadrados. No centro, em posição de destaque, estava ela, John Deere E790. A colheitadeira era monumental, verde escura metálica, com detalhes em amarelo ouro. A cabine de vidro refletia as luzes do estande como diamante lapidado. A plataforma de corte, que devia ter 12 metros de largura, estava estendida, imponente. Os pneus eram maiores que Zé Carlos. Uma placa dourada dizia S790, o que há de mais avançado em colheita de grãos, R$2.800.000. Zé Carlos ficou parado, olhando. Não era admiração estética, era análise técnica. Seus olhos percorriam cada detalhe. O sistema de esteiras em vez de rodas traseiras, a altura da cabine, o posicionamento do tanque graneleiro, a espessura das correias transportadoras que ele conseguia ver através de um painel de acrílico transparente. Tudo o que ele tinha estudado em manuais e vídeos ali real, palpável. Posso ajudar? A voz era feminina, profissional, com leve tom de surpresa. Zé Carlos se virou. Uma moça de uns 26 anos, tailleur cinza elegante, salto médio, cabelos presos em rabo de cavalo, maquiagem discreta. O crachá dizia, Bruna Cavalcante, recepcionista comercial John Deere. Bom dia, moça. Zé Carlos tirou o chapéu, educação enraizada. Vim ver as colheitadeira nova que lançou. Bruna piscou. O sotaque a pegou desprevenida. As colheitadeiras. Ela corrigiu mentalmente a própria pronúncia. Sim. O senhor é produtor? Sou sim, uai. Zé Carlos colocou o chapéu de volta. Produzo soja, milho, feijão. Que legal. O sorriso dela era bonito, mas automático. Olha, a gente tem material informativo ali na mesa. O senhor pode levar. Tem especificações técnicas, comparativos. Já li tudo isso na internet. Zé Carlos disse. Queria ver de perto. Conversar com alguém que entende. Bruna olhou em volta, como procurando uma saída educada. Então, as máquinas aqui são mais voltadas para produtores de larga escala, sabe? Ela escolhia as palavras com cuidado. Investimento bem alto. A S790 custa R$2.800.000. Eu sei, tá escrito ali. Zé Carlos apontou para a placa. Pois é. Então, é um valor considerável. Por isso vim ver de perto antes de comprar. Bruna deu uma risadinha nervosa. Comprar, entendi. Ela não acreditava. Olha, tem um vendedor que pode explicar melhor, mas ele está ocupado agora. Se o senhor quiser deixar contato, posso esperar. Vai demorar um pouco. Tenho tempo. Ela ficou sem saber o que fazer. Zé Carlos percebia o desconforto. A moça não sabia como dispensá-lo educadamente, mas era óbvio que achava que ele estava fora do lugar. Vou ver se consigo alguém para atender o senhor, ela disse finalmente, e se afastou com passos rápidos. Zé Carlos voltou a olhar a colheitadeira. Caminhou ao redor dela devagar, as mãos para trás, como visitante de museu. Observou os detalhes que os manuais mencionavam. O sistema de trilha, o ventilador de limpeza, a peneira regulável. Impressionante, né não? Um homem mais velho, uns 60 anos, parou ao lado dele. Roupa simples também. Calça jeans, camisa social, chapéu de cowboy de couro, sotaque do interior de São Paulo. É sim, Zé Carlos respondeu. Eu tenho uma dessa. Comprei ano passado. O homem falava com orgulho. Melhor investimento que fiz na vida. Colhe minha soja em metade do tempo que levava antes. Você tem quantos arque? 2.500. O homem estendeu a mão. Lauro, Fazenda Santa Fé, lá em Barretos. Zé Carlos, Goiás. Apertaram as mãos, ambas calejadas de quem conhecia trabalho duro. É longe, hein? Veio só pra feira? Vim, tô pensando em comprar umas máquinas. Essa aqui vale cada centavo. Lauro bateu na lateral da S790 com familiaridade. Sistema de piloto automático, mapeamento de produtividade, tudo conectado no computador. É coisa de NASA. E dá problema? Dá, como tudo dá.
mas a assistência é boa, pelo menos lá na minha região. Eles conversaram por alguns minutos, conversa de agricultor, comparando safras, reclamando de chuva, discutindo o preço de adubo. Lauro era do tipo que não julgava pela roupa. Tinha terra nas unhas também. Bom, vou indo. Boa sorte aí. Lauro deu um tapinha no ombro de Zé Carlos. Se decidir comprar, não aceita menos de 10% de desconto. Ele sempre tem margem. Valeu a dica. Quando Lauro se afastou, Zé Carlos viu Bruna voltando. E com ela vinha um homem. A postura dele gritava antes das palavras. Bem-sucedido, confiante e impaciente. Rafael Dornelles tinha uns 38 anos, pele bronzeada de quem fazia academia ao ar livre, cabelo com gel moldado para parecer casual, óculos Prada de armação fina. O terno era linho bege, caro, mas não exageradamente formal. Camisa branca sem gravata, 2 botões abertos, relógio suíço no pulso esquerdo. Ele terminava uma conversa ao celular, rindo de algo. Pode deixar, doutor. Henrique, depois eu fecho isso com você. Nós temos condições especiais para compras acima de 5 unidades. Isso exatamente. Até logo. Desligou e olhou para Bruna. O que foi? Bruna apontou discretamente para Zé Carlos. Aquele senhor quer informações sobre a S790. Rafael olhou e Zé Carlos viu, em menos de 2 segundos, o julgamento completo acontecer nos olhos do vendedor. Chapéu de palha, camisa puída, calça desbotada, botina com barro seco, pasta velha de couro. Sotaque que Bruna já tinha mencionado. A expressão de Rafael mudou sutilmente. Não era desprezo aberto, era pior, era condescendência. Tudo bem, eu atendo, ele disse para Bruna com um suspiro quase imperceptível. Aproximou-se de Zé Carlos, sorriso profissional no rosto. Bom dia, Rafael Dornelles, gerente comercial. Não estendeu a mão. Em que posso ajudar? Bom dia, moço. Zé Carlos notou a mão não estendida, mas não demonstrou. Tô precisando de umas colheitadeira. Vim ver essa S790 aí. Rafael piscou ao ouvir o sotaque. Ah, a S790. Ele bateu na máquina com familiaridade possessiva. Lindona, né? Topo de linha absoluta. O que há de mais moderno no mercado mundial. É o que eu li. Li. Rafael ergueu uma sobrancelha. O senhor pesquisou? Pesquisei. Bastante. Interessante. O tom dizia o oposto. E o senhor trabalha com agricultura? Trabalho. Que tipo? Grão. Soja, principalmente. Legal, legal. Rafael cruzou os braços. Quantos hectares o senhor cultiva? A pergunta de novo. A tentativa de enquadrar, de catalogar, de definir se valia a pena gastar tempo. Zé Carlos sustentou o olhar. O suficiente para precisar de colheitadeira boa. Rafael deu uma risadinha curta. Bem, essa aqui é boa, mas como posso dizer, ele escolhia palavras como quem pisa em ovos. É um equipamento para operações de grande porte, muito grande porte. Eu imaginei. Por isso vim ver. O senhor entende que o investimento é significativo, né? Quanto que tá custando? Rafael pronunciou devagar, enfatizando cada sílaba. Custando. 2.800.000 reais. Cada unidade. Zé Carlos não piscou. Entendi. E tem desconto para compra de várias? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Ele deu uma risada curta, olhou para Bruna como confirmando que tinha ouvido certo. Várias? O senhor está pensando em comprar quantas? Tô pensando em umas 10, mais ou menos. O silêncio durou 3 segundos, e então Rafael soltou uma gargalhada. Alta, performática, descontrolada. Pessoas em outros estandes olharam. Bruna desviou o olhar, constrangida. 2 vendedores que passavam pararam para ver o que estava acontecendo. Rafael ria, segurando a barriga, como se tivesse ouvido a melhor piada do ano. 10? Ele mal conseguia falar entre as risadas. Senhor, o senhor tem noção do que está falando? 10 colheitadeiras S690? Zé Carlos permaneceu imóvel, rosto sereno. Tenho noção, sim. Senhor, Rafael enxugou um olho ainda rindo. O senhor entende que estamos falando de quase 30 milhões de reais? 28 milhão, para ser exato. Isso, Rafael abriu os braços teatralmente. 28 milhões. O senhor tem essa grana? Zé Carlos respirou fundo. Se eu não tivesse, não tava aqui. E pela primeira vez, Rafael parou de sorrir. Ato 3. Humilhação sistemática. A frase de Zé Carlos ficou suspensa no ar. Se eu não tivesse, não tava aqui. Rafael parou de rir, mas o sorriso ainda dançava nos cantos da boca. Um sorriso diferente agora, não de diversão, mas de incredulidade misturada com irritação.
Senhor, ele suspirou fundo, como professor perdendo a paciência com aluno teimoso. Vamos ser realistas aqui, tá bom? Zé Carlos não respondeu, apenas sustentou o olhar. Eu trabalho nesse mercado há 15 anos. Rafael cruzou os braços, o relógio suíço capturando a luz. Conheço o perfil dos meus clientes. Sei exatamente quem compra esse tipo de equipamento. E quem compra? Grandes produtores, empresários do agronegócio. Rafael gesticulava com as mãos, didático. Pessoas que cultivam milhares de hectares, que exportam, que têm estrutura corporativa. E você acha que eu não tenho? Não foi pergunta, foi constatação. Rafael deu uma risadinha desconfortável. Senhor, com todo o respeito, ele olhou Zé Carlos de cima a baixo, sem disfarçar. Pelo jeito que o senhor fala, pela roupa, pelo jeitão. Bruna, a recepcionista, desviou o olhar. Ela estava a poucos metros fingindo organizar catálogos, mas ouvindo tudo. Você quer dizer que eu falo errado? Zé Carlos completou a frase que Rafael não tinha coragem de terminar. Não é errado. Rafael se apressou, percebendo que tinha pisado em terreno perigoso. É só diferente. É sotaque do interior. Não tem problema nenhum. Mas incomoda você. Não incomoda? Rafael ergueu as mãos defensivamente. Só acho que... Olha, deixa eu ser franco aqui. Ele se aproximou um passo, baixando levemente a voz, como se fosse compartilhar um segredo importante. O senhor me parece uma pessoa honesta, trabalhadora. Eu respeito muito isso, de verdade. O tom era condescendente, aquela falsa empatia que dói mais que insulto direto. Mas essas máquinas aqui não são para pequeno produtor, entende? Quem disse que eu sou pequeno produtor? O senhor tem um sítio, certo? Quantos alqueires? 30? 50? Você tá adivinhando ou perguntando? Rafael respirou fundo, a paciência esvaindo. Estou tentando te ajudar, senhor. A formalidade começava a rachar. Essas máquinas custam milhões. O senhor provavelmente ganha, o quê? 100 mil por ano? 200 se a safra for boa? Zé Carlos não respondeu. Pois é. Então, Rafael abriu os braços como se tivesse provado um ponto irrefutável. Não faz sentido matemático. O senhor levaria, sei lá, 20, 30 anos para pagar uma dessas. Imagina 10. E se eu pagar à vista? A pergunta saiu tão naturalmente que Rafael levou 2 segundos para processar. Então riu de novo, mais alto dessa vez. À vista? Senhor, 28 milhões. À vista? Outros vendedores começavam a notar a cena. Um homem de terno cinza se aproximou discretamente de Bruna, sussurrou algo. Ela respondeu baixo. Um visitante que quer comprar 10 S790. O homem olhou Zé Carlos e bufou uma risada abafada. Rafael estava ganhando público, e isso alimentava sua performance. Olha, vou explicar uma coisa para o senhor. Ele falava alto agora, projetando a voz. Essas máquinas aqui não são para sítio, entende? Não são para plantar feijão e milho para consumo próprio. Eu não planto para consumo próprio. Não? Rafael fingiu surpresa. Então planta para quê? Vende na cidade, na feira? Vendo para Cargill. A resposta veio tão direta que Rafael piscou. Cargill. Isso. O senhor vende soja para Cargill. O tom era de quem não acredita em nada do que está ouvindo. Vendo. Quantas sacas? Zé Carlos ficou em silêncio por 3 segundos. Estava calibrando, decidindo até onde deixar Rafael cavar o próprio buraco. O suficiente para eles buscar na fazenda. Rafael soltou uma gargalhada explosiva. A Cargill busca na sua fazenda? Ele se virou para Bruna, para os outros vendedores, como quem compartilha a piada. Gente, a Cargill só busca quando é volume gigante. Estamos falando de milhares de toneladas. Zé Carlos permaneceu impassível, e isso, de alguma forma, irritou Rafael ainda mais. Senhor, eu não sei se o senhor está fantasiando, se está tentando impressionar alguém. Rafael deu 2 passos à frente, invadindo o espaço pessoal de Zé Carlos. Mas eu não tenho tempo para isso. Você disse que ia me atender. Eu atendo clientes, pessoas que vão comprar. E eu vou. Não vai! Rafael explodiu. A voz ecoou no estande. Conversas pararam. Cabeças se viraram. Um pequeno círculo de atenção se formou ao redor dos 2 homens. Rafael percebeu que tinha gritado e tentou se recompor. Passou a mão no cabelo, ajeitou os óculos. Desculpa, me exaltei. Ele respirou fundo, mas preciso ser sincero com o senhor. Brutalmente sincero. Zé Carlos esperou. O senhor não tem perfil para comprar essas máquinas. Rafael falava devagar agora, pronunciando cada palavra. Não pela sua pessoa, mas pela sua realidade financeira. Você conhece minha realidade financeira? Eu presumo baseado em 30 indicadores. Rafael contou nos dedos. A roupa que usa, o carro que dirige. Vi o senhor chegar. Aquela
aquela F-250 velha, o jeito que fala, o fato de estar sozinho, sem assessor, sem contador. Ele apontou para um grupo de homens de terno do outro lado do estande. Vê aqueles caras ali? Aqueles são meus clientes. Chegam com equipe, com consultor financeiro, pedem planilha de custo-benefício, análise de ROI, projeção de depreciação. Rafael virou-se de volta para Zé Carlos. O senhor chegou sozinho com uma pasta velha e disse que quer comprar 10 colheitadeiras, sem pedir orçamento, sem pedir análise, como se estivesse comprando 10 sacos de ração, porque eu já fiz toda a análise. Zé Carlos disse calmamente: já sei o que eu quero. Sabe? Rafael riu sem humor. Claro que sabe. Um homem de uns 50 anos, terno azul marinho impecável, se aproximou. Cabelos grisalhos, óculos de grau, postura de executivo. Ele tocou o ombro de Rafael. Tudo bem aqui, Rafael. Tudo, Dr. Henrique. Rafael se aprumou imediatamente, só esclarecendo algumas informações. Dr. Henrique olhou Zé Carlos com curiosidade educada, depois voltou para Rafael. Você vai me mostrar aquele pacote completo que conversamos? 5 colheitadeiras E790, mais os tratores? Claro, já tenho a proposta pronta. Rafael se transformou instantaneamente. Sorriso largo, postura receptiva, voz entusiasmada. Me dá só 2 minutos que eu termino aqui e te atendo com toda a atenção. Sem pressa. Dr. Henrique se afastou para observar a máquina. Rafael voltou para Zé Carlos e a máscara caiu de novo. Viu? Aquele é um cliente real. Vai comprar 5 unidades. Tem fazenda de 12.000 hectares no Mato Grosso. Exporta direto para a China. Eu também exporto. A afirmação era tão absurda na cabeça de Rafael que ele nem respondeu. Apenas balançou a cabeça, como se estivesse lidando com criança teimosa. Senhor, eu vou ser bem direto agora porque eu preciso trabalhar. Rafael cruzou os braços. O senhor está perdendo o seu tempo e o meu tempo. Eu só quero... O senhor quer sonhar? Rafael interrompeu. E eu entendo. Eu entendo que é gostoso olhar para essas máquinas e imaginar que um dia vai ter. Mas imaginar não é comprar. Zé Carlos sentiu algo apertar no peito. Não era raiva. Ele tinha aprendido há muito tempo a controlar raiva. Era decepção. Decepção com o ser humano ali na frente, com a facilidade com que as pessoas julgavam, com a crueldade disfarçada de pragmatismo. Moço, eu vim aqui para fazer negócio. Negócio com o quê? Rafael abriu os braços. O senhor tem 28 milhões guardados debaixo do colchão? Algumas pessoas riram. A plateia havia crescido. Uns 6 ou 7 funcionários do estande acompanhavam agora, tentando disfarçar. Zé Carlos sentiu o peso de todos aqueles olhares. Sentiu o julgamento coletivo, a certeza compartilhada de que ele não pertencia àquele lugar. Sua mão apertou a alça da pasta velha. Por um segundo, apenas um segundo, ele considerou simplesmente ir embora, voltar para casa, esquecer aquilo, comprar as máquinas usadas mesmo, ou alugar como sempre fizeram. Mas então lembrou. Lembrou do Toninho esperando a resposta, das 180 famílias que confiaram nele, dos produtores que choraram de emoção quando ele propôs a compra coletiva, do seu João, 72 anos, que disse: Zé Carlos, eu vou morrer podendo dizer que tive colheitadeira própria. Ele respirou fundo e ficou. Rafael interpretou o silêncio como rendição. Olha, sem ressentimentos, tá bom? Ele adotou um tom paternalista. Tem umas máquinas usadas ali no estande da revenda local, coisas de 2015 e 2016, muito mais baratas. Dá para financiar em 10 anos. Eu não quero máquina usada, mas é o que cabe no seu bolso. Você não sabe o que cabe no meu bolso. Rafael perdeu a paciência completamente. Então me mostra, ele gritou. Mostra o extrato bancário. Mostra que você tem grana, porque eu não acredito. O estande inteiro parou. Bruna deu um passo à frente, assustada. Rafael! Mas Rafael estava além do ponto de retorno. Meses de estresse, de metas não batidas, de pressão corporativa, tudo canalizou naquele momento. E canalizou no alvo mais fácil, o homem simples de chapéu de palha que ousou sonhar grande demais. Sabe qual é o problema? Rafael apontou o dedo para Zé Carlos. O problema é que vocês, pequenos produtores do interior, acham que podem brincar de agronegócio. Não tô brincando de nada. Está sim, vem aqui ver as máquinas bonitas, fica imaginando. Rafael fazia gestos exagerados. Mas agronegócio real é outra coisa. É gestão, é capital, é escala. Eu tenho escala. Tem nada. Rafael estava vermelho agora. O senhor tem um pedacinho de terra, planta uns grãos.
vende pro atravessador e acha que é empresário. Zé Carlos fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, sua voz estava mais baixa, mais firme. Você tá me desrespeitando. Eu estou sendo realista. Rafael gesticulava para a colheitadeira. O senhor quer saber quanto vale isso? Quanto vale? Ele se aproximou mais, o rosto a centímetros do de Zé Carlos, e então disse a frase que ficaria marcada. Isso aqui vale mais que sua vida inteira de trabalho. O silêncio foi absoluto. Rafael continuou, a voz agora com crueldade cristalina. O senhor deve ter começado a trabalhar com o quê? 15 anos? 16? Ele calculava em voz alta. Uns 40 anos de labuta, no sol, na chuva, quebrando as costas. E se o senhor juntasse tudo o que ganhou nesses 40 anos, tudo, cada centavo, ainda não daria para comprar metade de uma dessas máquinas. Zé Carlos estava pálido. Rafael interpretou como confirmação e cravou a última estocada. Então não venha aqui perder meu tempo com fantasia. Isso aqui, bateu na colheitadeira com a palma da mão, é para empresário do agronegócio, não para pequeno agricultor que planta feijão e fala errado. Eu não falo errado. A voz de Zé Carlos tremeu pela primeira vez. Eu falo diferente. Tanto faz. Rafael já estava se virando, dando as costas. Não tenho tempo para isso. Bruna, acompanha o senhor até a saída. Rafael, espera. Bruna começou. Acompanha. Ele foi categórico. Bruna olhou para Zé Carlos, genuinamente constrangida. Senhor, eu... Sinto muito, mas... Zé Carlos ergueu a mão, interrompendo-a gentilmente. Não precisa, moça. Você só tá fazendo seu trabalho. Ele olhou para Rafael, que já caminhava em direção ao Dr. Henrique, ajeitando o terno, recuperando o sorriso profissional. E então Zé Carlos disse, alto o suficiente para Rafael ouvir. Só quero ver a máquina. É meu direito como visitante da feira. Rafael parou. Virou-se lentamente. Não é não. Seu rosto estava duro agora, toda a máscara corporativa removida. Isso aqui é evento privado. A feira é aberta, mas os estandes são de propriedade das empresas. Minha credencial. Sua credencial é de visitante, não de comprador. Rafael caminhou de volta, o dedo em riste. E eu, como responsável por esse estande, tenho o direito de pedir que pessoas que não vão comprar liberem espaço para quem vai. Mas eu vou comprar. Não vai. Rafael estava gritando de novo. Pare de mentir. Pare de fingir. Isso é constrangedor. Dr. Henrique se aproximou novamente, franzindo a testa. Rafael, o que está acontecendo? Nada, Dr. Henrique. Só um visitante que estava saindo. Rafael olhou para Zé Carlos com um sorriso frio. Não estava? O desafio estava posto. Zé Carlos olhou ao redor. Todos os olhares sobre ele. Bruna constrangida. Funcionários curiosos. Alguns visitantes que pararam para assistir o show. Ninguém defendeu ele. Ninguém questionou Rafael, porque todos viam a mesma coisa. Um homem simples, fora do lugar, sendo posto no seu devido lugar. Zé Carlos sentiu algo que não sentia há anos. Humilhação. Pura, cristalina, devastadora. Ele apertou a pasta contra o peito e pela segunda vez considerou ir embora. Mas então seu celular tocou. O toque era uma moda de viola sertaneja. Chitãozinho em Chororó. Evidências. Todos olharam para Zé Carlos quando o som ecoou no estande silencioso. Ele tirou o celular do bolso, um aparelho simples, Samsung Galaxy A14, capinha de plástico transparente já amarelada. Olhou a tela. Toninho, caseiro. Rafael fez um gesto impaciente com a mão. Pode atender à vontade. Lá fora. Ele apontou para a saída do estande. Zé Carlos olhou para Rafael, depois para o celular, depois de volta para Rafael, e atendeu ali mesmo. Ô, Tonho, fala, compadre. A voz do outro lado era alta, daquelas pessoas que gritam ao telefone, como se a tecnologia ainda não tivesse inventado o microfone. Todo mundo ouviu. Zé, a Cargill ligou aqui. Confirmou a compra. Zé Carlos viu Rafael franzir a testa. Confirmou qual quantidade? 180 mil saca de soja, entrega em março. O número ecoou no estande como tiro. Rafael piscou. Bruna parou de fingir que organizava catálogos. Dr. Henrique virou a cabeça, interessado. Boa. Zé Carlos manteve a voz calma, como se discutisse compra de 10 sacos, não 180 mil. Qual preço que fechou? 155. A saca, FOB Paranaguá. Rafael fez um cálculo mental rápido. 180 mil sacas, vezes R$155. 27.900.000 reais, quase o preço das 10 colheitadeiras. Ele sentiu algo estranho no estômago. Bom demais, Tonho. Zé Carlos sorria agora, o primeiro sorriso genuíno desde que entrara no estande. Então confirma com eles. Entrega março FOB Paranaguá montam 155 a saca. Já confirmei. O povo aqui tá doido, Zé. E tem que ficar mesmo. Zé Carlos riu.
Olha, liga para os outros associados, avisa que a cooperativa já garantiu venda de toda a safra antecipada. Preço bom, pagamento garantido. Já tô ligando, e o pessoal tá perguntando das máquinas. Tô cuidando disso aqui. Quando eu voltar, trago a resposta. Pode deixar, patrão. Não me chama de patrão, Tonho. Cê sabe que eu não gosto. Desculpa, Zé. Emoção aqui tá demais. Vai comemorando aí que eu volto logo. Zé Carlos desligou. O silêncio no estande era diferente agora. Não era mais o silêncio de constrangimento. Era o silêncio de reavaliação. Rafael estava parado, a boca levemente aberta. Seus olhos se moviam rapidamente, calculando, processando, questionando. 180 mil sacas. Cargill, FOB Paranaguá, termo que só quem exporta conhece. Cooperativa. Doutor Henrique foi o primeiro a falar. Desculpe interromper, ele se aproximou de Zé Carlos genuinamente curioso. Não pude evitar ouvir. O senhor mencionou 180 mil sacas de soja? Mencionei. Zé Carlos guardou o celular. É a produção da cooperativa que eu presido. Cooperativa. Henrique ergueu as sobrancelhas. Quantos associados? 180 família. Pequeno e médio produtor. Henrique assobiou baixo, impressionado. Isso é gestão cooperativista de alto nível. Raramente vejo cooperativas conseguindo venda antecipada desse porte. Ele estendeu a mão. A primeira pessoa a fazer isso. Henrique Castilho, Fazenda Boa Esperança, Mato Grosso. Zé Carlos apertou a mão. José Carlos Pereira, Cooperativa Grãos do Cerrado, Goiás. Grãos do Cerrado. Henrique repetiu como se tentasse lembrar de algo. Já ouvi falar. Foi vocês que ganharam um prêmio de gestão cooperativa ano passado? Foi. Prêmio Empreendedor Rural, do Sebrae e Ministério da Agricultura. Rafael estava pálido agora. Do outro lado do estande, um homem de jaleco branco técnico, John Deere, se aproximou. Uns 45 anos, óculos de grau, cabelos começando a ficar grisalhos, tablet na mão. O crachá dizia, Doutor Fábio Mendes, engenheiro agrônomo, suporte técnico. Desculpem interromper, ele olhou para Zé Carlos. Ouvi a conversa. O senhor disse que é presidente de cooperativa? Disse. E mencionou que está interessado em colheitadeiras S690? Tô sim. Fábio olhou rapidamente para Rafael, um olhar que dizia, o que está acontecendo aqui? E voltou para Zé Carlos. Quantas unidades? 10. 10. Fábio repetiu, degustando o número. Não havia zombaria na voz, apenas interesse profissional. Para uso compartilhado entre os associados? Exato. Sistema de rodízio programado. Cada máquina atende 18, 20 produtor durante a safra. Fábio sorriu, aquele sorriso de quem reconhece competência. Isso é gestão inteligente. Ele ajustou os óculos. Maximiza o uso do equipamento, dilui custo de aquisição, aumenta a eficiência operacional coletiva e garante independência. Zé Carlos completou. Não precisamos mais ficar na fila de aluguel nem perder grão porque a máquina não chega a tempo. Exatamente. Fábio estava empolgado agora. Senhor, posso perguntar qual sua formação? Técnico agrícola. Me formei em 89. 89, Fábio calculou mentalmente. Mais de 30 anos trabalhando com agricultura. Isso. E o senhor estudou as especificações técnicas da S790? Zé Carlos assentiu. Estudei. Por 6 meses. Comparei com outras marcas, outros modelos. E o que o atraiu especificamente nesta máquina? A pergunta era genuína, técnica, sem julgamento. Zé Carlos sentiu algo relaxar dentro dele. Finalmente alguém estava fazendo as perguntas certas. Primeiro, o sistema de nivelamento. Ele apontou para a parte da frente da colheitadeira. O Active Terrain Adjustment. No cerrado, a gente tem muito terreno irregular. Esse sistema mantém a plataforma de corte paralela ao chão mesmo em declive. Fábio assentiu impressionado. Pouquíssimas pessoas mencionam isso como primeiro fator. É o mais importante para nós. Zé Carlos caminhou ao redor da máquina tocando componentes enquanto falava. Segundo, o motor. 13,6 litro, 6 cilindro, 519 cavalos de potência. PowerTech PSS. Fábio complementou. Isso, com o sistema Stage V de controle de emissão. Zé Carlos olhou para o engenheiro. Isso é importante porque a gente está de olho em certificação ambiental. Exportação para a Europa exige. Rafael estava boquiaberto. Bruna se aproximou devagar, fascinada. Dr. Henrique cruzou os braços, sorrindo, reconhecendo um igual quando via um. O senhor mencionou comparação com outras marcas, Fábio disse. Quais o senhor analisou? Case IH 9250, New Holland CR 1190, Massey Ferguson 9895. Zé Carlos contou nos dedos. Todas
todas na mesma faixa de capacidade. E por que escolheu a John Deere? Custo-benefício para o cerrado. Zé Carlos apontou para o sistema de esteiras. Essa aqui vem com opção de esteira em vez de pneu traseiro. Reduz compactação do solo. Importante para nós que fazemos rotação de cultura. Fábio estava balançando a cabeça em aprovação. E a capacidade de colheita? Até 90 toneladas por hora em condição ideal. Zé Carlos sabia de cor. Claro que não chega nisso sempre. Depende de umidade do grão, densidade da lavoura. Mas mesmo em condição média, colhe umas 60, 70 toneladas. O tanque graneleiro, 450 bushel, que dá uns 500 litros de grão. Sistema de descarga, Harvest Smart. Esvazia em 90 segundos quando a vazão está máxima. Fábio largou o tablet, cruzou os braços e olhou Zé Carlos com respeito genuíno. Senhor José Carlos, quantos engenheiros agrônomos o senhor tem na cooperativa? 3 contratados como consultores. Deviam contratar o senhor também. Seu conhecimento técnico é de engenheiro, não de técnico. Zé Carlos deu um meio sorriso. Só leio muito. E pergunto para quem sabe. Rafael finalmente encontrou a voz. Mas qualquer um pode ler especificação na internet. A resistência na fala era palpável. Isso não significa... Rafael, Fábio cortou, a voz firme, mas educada. Eu trabalho com essa máquina há 8 anos. Já treinei mais de 500 operadores. E posso contar nos dedos quantos clientes sabem metade do que o senhor José Carlos acabou de demonstrar. Ele olhou para Zé Carlos de novo. O senhor sabe a largura da plataforma Premium Flow? 40 pé. Queda a 12 metros. Tipo de sistema de trilha? Duplo axial em tandem com 5 cilindros de separação. Capacidade de processamento da peneira? 420 bushel por minuto de material debulhado. Fábio soltou uma risada de pura admiração. Inacreditável. Ele estendeu a mão de novo, dessa vez como cumprimento entre profissionais. Senhor, é uma honra conversar com alguém que realmente estuda antes de investir. Rafael estava suando agora. Doutor Fábio, eu não sabia que ele era competente. Fábio virou-se para Rafael e havia reproche no olhar. Não sabia por que não perguntou. Julgou pela roupa. Um silêncio constrangedor caiu. Bruna olhava para o chão. Dr. Henrique observava tudo com expressão ilegível. Zé Carlos permaneceu impassível. Não havia vitória no rosto dele, nem arrogância, apenas a dignidade calma de quem sempre soube do próprio valor. Senhor José Carlos, Fábio continuou, o senhor mencionou que a cooperativa cultiva quantos hectares no total? 12.000 hectares nessa safra. Zé Carlos respondeu. Pode variar. Depende de quantos associados participa em cada ciclo. Fábio calculou mentalmente. 12.000 hectares, com produtividade média do cerrado, uns 60 sacas por hectare, dá 720.000 sacas de produção total. Isso, mas nós vendemos só 180.000 sacas para Cargill, Zé Carlos explicou. O resto é vendido para outras trading ou processado em farelo para venda local. Diversificação de mercado, Henrique murmurou impressionado. Inteligente. Rafael tentou recuperar terreno. Mas 12.000 hectares divididos por 180 famílias. Dá uma média muito pequena por produtor. Ele fazia contas em voz alta procurando falha. Dá 66 hectares por família em média. Zé Carlos respondeu, antes de Rafael terminar. Mas não é dividido igual. Tem associado com 15 hectares. Tem associado com 300. O conceito da cooperativa, Fábio explicou para Rafael como se estivesse dando aula, é justamente fortalecer pequenos e médios produtores através de compra e venda coletiva. Ele olhou para Zé Carlos. E essas 10 colheitadeiras seriam patrimônio da cooperativa? Uso compartilhado? Exato. Com sistema de agendamento digital. A gente desenvolveu um app. Vocês desenvolveram um aplicativo? Bruna falou pela primeira vez em minutos. Surpresa. Desenvolvemos. Contratamos 2 programadores da UFG. Zé Carlos sorriu. Cada associado acessa, vê disponibilidade das máquinas, agenda o período que precisa. Sistema organiza rota otimizada para reduzir deslocamento. Fábio estava boquiaberto. Isso é gestão 4.0. Agricultura de precisão em nível cooperativo. A gente tenta acompanhar o tempo. Zé Carlos deu de ombros. Só porque a gente é pequeno não significa que tem que ser atrasado. Rafael estava cada vez mais pálido. Henrique se aproximou. José Carlos, posso perguntar, qual o faturamento anual da cooperativa? Zé Carlos hesitou por um segundo, não por insegurança, mas por hábito. Era homem discreto com números.
mas Fábio respondeu por ele. Com 180 mil sacas vendidas a 155, só nessa operação da Cargill já são quase 28 milhões. Se o restante da produção segue proporção similar, ele calculava em voz alta. Faturamento total deve estar na casa dos 80, 90 milhões anuais. Zé Carlos assentiu devagar. 87 milhões no ano passado. O número pairou no ar. Rafael parecia ter levado um soco no estômago. Dr. Henrique assobiou baixo. 87 milhões de faturamento, com gestão cooperativa de 180 pequenos produtores. Ele balançou a cabeça em admiração. Isso deveria ser case em Harvard. Já foi case do Sebrae, Zé Carlos disse modestamente. E da Embrapa. Eles documentam a gente como modelo de gestão coletiva. Fábio pegou o tablet de volta, os dedos voando sobre a tela. Grãos do Cerrado, Grãos do Cerrado. Ele murmurava enquanto procurava. Então parou, leu, e seu rosto mudou completamente. Senhor José Carlos Pereira, presidente da cooperativa Grãos do Cerrado, Prêmio Empreendedor Rural 2022. Ele leu da tela. Reconhecido nacionalmente por modelo inovador de agricultura cooperativa. Virou o tablet para mostrar a foto. Era Zé Carlos, com a mesma roupa simples, apertando a mão do ministro da Agricultura. A faixa verde e amarela sobre o peito. A placa na mão. É o senhor. Fábio não estava perguntando. É. Rafael pegou o celular com mãos trêmulas e digitou freneticamente. Cooperativa Grãos do Cerrado. José Carlos. Os resultados começaram a aparecer. Cooperativa Goiana fatura 87 milhões de reais com gestão inovadora. Prêmio Empreendedor Rural reconhece gestor de cooperativa do Cerrado. 180 famílias transformam agricultura local com gestão coletiva. Exportação de soja. Cooperativa Goiana fecha contrato com Cargill. Foto após foto de Zé Carlos. Em eventos, recebendo prêmios, apertando mãos de autoridades. Rafael olhou a tela, olhou Zé Carlos, olhou a tela de novo. E finalmente, entendeu o tamanho do erro que havia cometido. Rafael não conseguia parar de rolar a tela do celular. Cada nova matéria era uma martelada na certeza que ele tinha tido minutos atrás. Cooperativa do Cerrado Goiano é modelo de gestão sustentável. Embrapa. Foto. Zé Carlos explicando o sistema de rotação de culturas para técnicos da Embrapa. Da enxada à excelência. Presidente de cooperativa mostra que pequeno produtor pode ser gigante. Foto. Zé Carlos na lavoura, segurando o punhado de soja, sorrindo discretamente. 180 famílias faturam 87 milhões de reais com união e tecnologia. Foto. Assembleia da cooperativa, auditório lotado, Zé Carlos no palco com microfone. Rafael sentia o suor escorrer pelas costas. Fábio estava mostrando algo no tablet para Zé Carlos e Dr. Henrique. Os três conversavam como colegas, linguagem técnica fluindo naturalmente. Sistema de mapeamento de produtividade integrado com o AMS AutoTrack, Fábio explicava. Nós já usamos GPS nas plantadeiras, Zé Carlos comentou. Mas não temos ainda nas colhedoras, por isso a compra nova é importante. Com a S790, o senhor vai ter taxa variável de aplicação automática, Fábio animado. A máquina lê o mapa de produtividade e ajusta a colheita em tempo real. Isso economiza quanto em perda de grão? Estudos mostram redução de até 8% de perda comparado com colheita manual tradicional. Zé Carlos fez cálculo mental rápido. 8% de 720 mil saca, dá quase 58 mil saca, a 155 cada. 9 milhões de reais economizado por ano. Henrique soltou uma risada admirada. O homem calcula mais rápido que computador. Não é difícil quando é seu dinheiro. Zé Carlos respondeu com simplicidade. Bruna se aproximou de Rafael baixinho. Rafael, eu acho que você cometeu um erro. Eu sei. A voz dele saiu estrangulada. O que você vai fazer? Rafael não respondeu. Seus olhos estavam fixos na tela do celular, onde um vídeo começava a tocar. Era uma reportagem da TV Anhanguera, afiliada à Globo de Goiás. Conheça o homem que transformou a agricultura familiar em império cooperativo. A repórter, uma moça jovem de blazer azul, estava em pé ao lado de Zé Carlos. Atrás deles, lavoura de soja, até onde a vista alcançava. Seu José Carlos, o senhor começou como funcionário rural. Como chegou até aqui? Zé Carlos no vídeo, mesma roupa simples, mesmo chapéu, mesmo sotaque, olhava para a câmera com aquela calma característica. Moça, não foi fácil não. Trabalhei 15 anos de empregado, das 4 da manhã às 8 da noite. Ganha no salário mínimo, às vezes menos. A câmera mostrava
tirava close do rosto dele, rugas fundas, olhos honestos. Sofri muito preconceito, por ser pobre, por falar do jeito que falo. Gente me tratava como se eu não soubesse nada. Rafael sentiu algo apertar no peito, mas eu aprendi que conhecimento não tem a ver com diploma, tem a ver com vontade. Então eu estudava à noite, fazia curso quando podia, lia revista técnica que os patrão jogava fora. E aí o senhor decidiu empreender? Decidi que não queria que outros passassem pelo que eu passei. Comecei a organizar os pequenos produtores da região. Falei, olha, sozinho nós não é nada, mas junto nós pode competir com os grandes. A imagem mudava para a assembleia da cooperativa. Dezenas de pessoas, homens e mulheres de macacão, chapéu, roupa simples, aplaudindo. E eles acreditaram no Senhor. Zé Carlos sorriu, aquele sorriso raro. Acreditaram, e não me decepcionaram nunca. O vídeo terminava com imagem aérea por drone, a sede da cooperativa, galpões organizados, caminhões carregando soja, a frase em letreiro verde, Cooperativa Grãos do Cerrado, 180 famílias, uma só força. Rafael desligou a tela, suas mãos tremiam. Rafael, Bruna tocou seu ombro. Você está bem? Não, ele respondeu com honestidade brutal. Não estou. Do outro lado do estande, a conversa técnica continuava. Henrique havia puxado Zé Carlos para ver os tratores da linha 8R. Esses aqui trabalham bem com implementos pesados? Zé Carlos perguntava, apontando para um John Deere 8R 370. Perfeitamente, Fábio respondia. 370 cavalos, transmissão Auto Power, com variação infinita. O senhor usa que tipo de implemento? Plantadeira de precisão, principalmente. E grade aradora. Quantas linhas a plantadeira? As que nós temos agora são de 16 linhas, mas queria comprar umas de 24. Fábio consultou o tablet. Exact Merge de 24 linhas. Planta até 10 km por hora, mantendo precisão de espaçamento. É essa mesmo. Zé Carlos apontou para uma plantadeira exposta ao lado. Eu vi o teste em vídeo da Embrapa. Impressionante. O senhor está pensando em comprar quantas? Umas 10 também. Uma para cada colheitadeira, para facilitar o rodízio. Henrique interviu. Posso dar um conselho, José Carlos? Claro. Se você vai comprar 10 colheitadeiras e 10 plantadeiras, negocia tudo junto. Pacote fechado. Consegue desconto muito melhor. Zé Carlos assentiu pensativo. Faz sentido. E tem mais coisa que eu preciso. Trator, pulverizador. Quanto você está pensando em investir no total? Henrique perguntou diretamente. Zé Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. Entre 70 e 80 milhões. Henrique não riu, não duvidou, apenas assentiu. Investimento desse porte você precisa falar com o diretor comercial da John Deere, não com o vendedor de piso. Ele olhou discretamente para Rafael. Alguém que entenda de operação grande. Fábio concordou. Vou ligar para o Dr. Marcelo, ele é o diretor comercial da região Centro-Oeste. Já estava discando. Ele vai querer conhecer pessoalmente. Do outro lado do estande, Rafael via tudo desmoronar. 70 a 80 milhões de reais. A maior venda individual que ele poderia fazer na carreira inteira. E ele tinha mandado o cliente embora. Tinha gritado com ele. Tinha humilhado ele. Bruna ainda estava ao lado dele. Você precisa pedir desculpas, ela disse baixinho. Eu sei. Agora, eu não sei como. Bruna olhou para ele com algo que não era raiva, era decepção. Você começa admitindo que julgou errado, que foi preconceituoso, que ele merecia respeito desde o início. Rafael respirou fundo e caminhou em direção ao grupo. Seus passos eram lentos, pesados. Cada metro parecia quilômetro. Zé Carlos viu ele se aproximando primeiro. Seus olhos se encontraram. Rafael esperava ver triunfo, ou raiva, ou desprezo, mas viu apenas cansaço. O cansaço de quem já passou por aquilo muitas vezes. Senhor José Carlos, Rafael começou, a voz rouca. Eu preciso falar com o senhor. Fábio e Henrique se afastaram discretamente, dando espaço. Zé Carlos esperou em silêncio. Rafael abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu cometi um erro grave. As palavras saíam difíceis como vidro moído. Julguei o senhor pela aparência, pelo sotaque, por preconceito mesmo. Zé Carlos não respondeu. Eu fui arrogante, desrespeitoso, Rafael passou a mão no cabelo. Eu não tenho desculpa. Não tem mesmo. Zé Carlos concordou calmamente. A concordância doeu mais que grito. Rafael sentiu lágrimas queimarem os olhos, de vergonha, de raiva de si mesmo. O senhor vai me permitir me dar uma chance de corrigir isso? Zé Carlos o estudou por longos segundos. Posso perguntar uma coisa, Rafael? Claro.
Você teria me tratado assim se eu tivesse chegado de terno, falando sem sotaque? Rafael quis mentir. Quis dizer que sim, que teria sido igual. Mas a honestidade, brutal, dolorosa, venceu. Não teria. Então, se o problema era eu não ter dinheiro. Zé Carlos falou devagar, cada palavra pesada. O problema é que você decidiu que eu não tinha só por causa do jeito que eu sou. Sim. E quantas pessoas você já tratou assim? Quantas que tinham algo valioso para oferecer, mas você não deu chance porque elas não parecia certo? Rafael não tinha resposta. Zé Carlos deu um passo mais perto. Eu vou te contar uma coisa, moço. A voz estava baixa, mas firme. Eu trabalhei 15 anos como funcionário de fazenda, ganhando uma miséria, dormindo em barraco de chão batido. Ele apontou para si mesmo. Eu era tratado que nem cachorro. Patrão gritava comigo na frente de todo mundo. Me chamava de burro, de preguiçoso, de incompetente. Rafael engoliu seco. Tudo isso porque eu falava errado, porque eu não tinha estudo, porque eu era pobre. Zé Carlos tirou o chapéu segurando-o contra o peito. Mas eu tinha uma coisa que eles não tinham. Eu entendia a terra. Eu sabia quando plantar, quando colher, qual adubo usar. Eu salvei safra de patrão mais de uma vez. E eles reconheceram? Rafael perguntou, embora soubesse a resposta. Nunca. Zé Carlos sorriu sem humor. Porque para eles eu não era capaz de saber nada. Eu era só a mão de obra. Ele colocou o chapéu de volta. Sabe quando eu decidi sair? Quando eu decidi que ia montar a cooperativa? Rafael balançou a cabeça. Foi quando um dos patrão me humilhou na frente de um comprado de máquina, igual você fez comigo hoje. Zé Carlos sustentou o olhar. Ele disse que eu não entendia nada de tecnologia, que eu era caipira ignorante, mas eu tinha acabado de explicar para ele exatamente qual máquina comprar. Ele só não quis dar crédito. Rafael sentia náusea. Naquele dia eu prometi para mim mesmo, eu vou mostrar para esses homens que conhecimento não tem sotaque, que competência não usa terno. E eu montei a cooperativa. Juntei o povo mais humilde que eu conhecia. E nós construímos tijolo por tijolo, o que é hoje. Zé Carlos apontou para a colheitadeira. E hoje eu tô aqui, pronto para comprar 10 dessas máquinas. À vista, 70 milhões de reais. Não porque eu sou rico, mas porque nós juntos somos forte. Rafael tinha lágrimas rolando pelo rosto agora, sem disfarce. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu sinto muito de verdade. Zé Carlos ficou em silêncio por longos segundos. Então, suspirou. Você sente agora porque descobriu que eu tenho dinheiro. A observação era afiada. Mas e se eu não tivesse? E se eu fosse mesmo só um pequeno agricultor querendo sonhar? Eu mereceria seu respeito do mesmo jeito? Rafael não conseguia falar. Apenas assentiu, engasgado. Então se aprende isso, moço. Zé Carlos colocou a mão no ombro dele, um gesto surpreendentemente gentil. As pessoas não valem pelo que têm, vale pelo que são. E você perdeu uma lição importante hoje. Nunca julgue um livro pela capa. Nesse momento, um homem alto, uns 55 anos, terno azul marinho impecável, cabelos grisalhos bem cortados, se aproximou rapidamente. José Carlos Pereira? Ele estendeu a mão, sorriso largo e genuíno. Zé Carlos apertou. Sou eu, Marcelo Tavares, diretor comercial John Deere, região Centro-Oeste. Ele apertou com firmeza. Fábio me ligou. Disse que temos um cliente muito especial aqui. Não sei se sou especial. É sim. Marcelo olhou ao redor. Viu Rafael de olhos vermelhos, Fábio e Henrique observando, Bruna tensa. O que está acontecendo aqui? Fábio se aproximou diplomático. Apenas um mal-entendido inicial. Já está resolvido. Marcelo olhou desconfiado, mas não pressionou. Senhor José Carlos, Fábio me disse que o senhor está interessado em uma compra significativa? Tô sim. Podemos conversar no escritório privativo? Vou pegar minha equipe de financeiro. Não precisa de financeiro. Zé Carlos bateu na pasta velha. Vou pagar à vista. Marcelo piscou. À vista? Se tiver um bom desconto, sim. Marcelo olhou para Fábio, que confirmou com aceno de cabeça. Senhor José Carlos, o senhor está falando de quanto em equipamentos? Zé Carlos tirou um papel da pasta. Uma lista escrita à mão com caligrafia caprichada. 10 colheitadeira E790. 15 trator 8R370. 10 plantadeira Exact Merge 24 linha. 8 pulverizador autopropelido série 4 de 4.000 litros. Marcelo pegou a lista, os olhos percorrendo os números. Fez cálculo mental rápido. Empalideceu. Senhor, isso é aproximadamente... Ele pegou o celular, abriu a calculadora, digitou freneticamente. Dá uns 79 milhões, Zé Carlos disse tranquilo. Mais ou menos. Marcelo confirmou na calculadora. 79,2 milhões de reais. E o senhor quer pagar à vista, se tiver desconto. Desconto, claro, sim.
Marcelo estava processando, o cérebro de vendedor já calculando comissões, metas, bônus. Posso oferecer 12% de desconto para pagamento à vista nesse volume. Zé Carlos balançou a cabeça. Pequeno. Meu amigo Lauro falou que sempre tem margem melhor. Lauro de Barretos? Esse mesmo. Marcelo respirou fundo. 15% é o máximo que consigo sem aprovar com diretoria nacional. Zé Carlos pensou. Aceito 15% se incluir treinamento técnico completo para todos os operadores da cooperativa e assistência técnica prioritária por 5 anos. Treinamento posso incluir sem problema. Marcelo já estava tomando notas. Assistência prioritária por 5 anos. Preciso ver, mas acho viável. Então se fecha nesse termo? Marcelo estendeu a mão. Fechado, vou preparar a proposta formal. Zé Carlos apertou. E Rafael, observando de longe, viu 70 milhões de reais, a venda de sua vida, escaparem por entre seus dedos. Por causa de 2 palavras que ele nunca deveria ter dito, fala errado. Marcelo Tavares não chegou a diretor comercial por acidente. Ele tinha um instinto aguçado para ler salas. E aquela sala estava estranha. Rafael com os olhos vermelhos. Bruna tensa. Fábio diplomaticamente neutro. E José Carlos calmo demais. Calmo demais para alguém prestes a fazer a maior compra da própria vida. Senhor José Carlos, Marcelo guardou o celular. Vamos ao meu escritório particular preparar o contrato. Mas antes, preciso entender uma coisa. Zé Carlos esperou. O senhor chegou aqui quando? Umas 9 horas da manhã. Marcelo olhou o relógio. 11h47. Quase 3 horas atrás. Ele olhou para Rafael. E você só me chamou agora? Rafael abriu a boca, mas nenhum som saiu. Fábio interveio, escolhendo palavras cuidadosamente. Houve um atraso no reconhecimento do perfil do cliente. Atraso no reconhecimento. Marcelo repetiu lentamente. Virou-se para Zé Carlos. O senhor pode me explicar o que aconteceu? Com suas próprias palavras, Zé Carlos olhou para Rafael. Por um momento, Rafael teve esperança de que ele fosse poupar, minimizar, esquecer. Mas Zé Carlos respondeu com a mesma honestidade tranquila de sempre. Ele me julgou pela roupa e pelo sotaque. Disse que eu não tinha dinheiro para comprar essas máquinas. Me tratou como se eu tivesse perdido, fazendo pergunta boba. Marcelo fechou os olhos brevemente. Quando abriu, havia fúria controlada. Rafael, no meu escritório, agora! Senhor Marcelo, eu posso explicar? Agora! A voz ecoou no estande. Conversas pararam. Pessoas olharam. Marcelo se virou para Zé Carlos, a raiva se transformando instantaneamente em profissionalismo cortês. Senhor José Carlos, por favor me dê 5 minutos. Preciso resolver um assunto interno. Ele chamou uma mulher de blazer vermelho que passava. Andréia, acompanha o senhor José Carlos ao lounge VIP, por favor. Café, água, o que ele precisar. Não precisa de lounge VIP, Zé Carlos disse. Posso esperar aqui. Insisto, o senhor é um cliente premium. Merece tratamento premium. Marcelo fez questão de enfatizar a palavra enquanto olhava para Rafael. Desde o primeiro momento que entrou neste estande, Andréia, uma mulher de uns 40 anos, eficiente e simpática, se aproximou. Senhor, por aqui, por favor. Zé Carlos hesitou, mas seguiu. Assim que ele se afastou, Marcelo apontou para uma sala de vidro nos fundos do estande. Rafael, Bruna, vocês dois. Agora, os 3 entraram. Marcelo fechou a porta. Do lado de fora, Fábio e Henrique trocaram olhares. Vai pegar fogo, Henrique murmurou. Merece, Fábio respondeu sem piedade. Dentro da sala, Marcelo não se sentou. Ficou de pé, braços cruzados. Explica. Rafael tentou, a voz falhando. Quando ele chegou, eu pensei, a roupa dele era muito simples. E o sotaque? Marcelo interrompeu, a voz perigosamente baixa. Você discriminou um cliente por sotaque? Não foi discriminação. Foi avaliação de perfil. Avaliação de perfil? Marcelo explodiu. O perfil dele é presidente de cooperativa que fatura 87 milhões por ano. Bruna se encolheu na cadeira. Marcelo continuou implacável. O perfil dele é Prêmio Nacional de Empreendedorismo. O perfil dele é case de sucesso da Embrapa. Eu não sabia. Por que você não perguntou? Marcelo bateu a mão na mesa. Você olhou a roupa, ouviu o sotaque e decidiu que ele não valia seu tempo. Rafael estava chorando abertamente agora. Você sabe quanto essa venda vale? Marcelo pegou uma calculadora, digitou com violência. 79 milhões com 15% de desconto. 67 milhões e 150 mil reais. Ele virou a tela para Rafael. 67 milhões. A maior venda individual desta feira. Possivelmente a maior venda do ano em toda a América Latina. E você quase perdeu por preconceito. Silêncio absoluto. Marcelo respirou fundo, controlando-se. Bruna, o que você fez quando ele chegou? Bruna estava pálida.
Ofereci catálogo. Disse que as máquinas eram para grandes produtores. Sugeriu que ele não era grande produtor. Sim, senhor. Baseado em quê? Na aparência. Marcelo balançou a cabeça, decepcionado. Vocês sabem qual é o maior problema do agronegócio brasileiro? Ele olhou para os dois. Não é tecnologia, não é clima, não é mercado. É preconceito. Ele apontou para fora, na direção onde Zé Carlos tinha ido. Aquele homem ali representa exatamente o que há de melhor na agricultura brasileira. Pequenos produtores se organizando, usando tecnologia, competindo com gigantes. E vocês trataram ele como lixo. Rafael soluçava. Eu sinto muito. Não é para mim que você vai pedir desculpas. Marcelo caminhou até a porta. Quando voltarmos lá, você vai olhar nos olhos dele e vai se desculpar formalmente, publicamente. E depois vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para compensar, entendeu? Sim, senhor. E Bruna, você também. Sim, senhor. Marcelo abriu a porta, mas parou. Uma última coisa. Ele olhou para Rafael. José Carlos me disse que você falou uma frase específica. Quer me contar que frase foi? Rafael engoliu seco. Eu disse que a máquina valia mais que a vida inteira de trabalho dele. O silêncio que seguiu foi cortante. Marcelo fechou os olhos. Meu Deus do céu, Rafael. Quando abriu, havia algo que não era raiva, era tristeza profunda. Como você pôde? Eu não estava pensando... Estava pensando que ele era inferior a você. Marcelo balançou a cabeça. E sabe o que é mais triste? Ele provavelmente trabalhou muito mais que você ou eu para chegar onde chegou. Ele abriu a porta completamente. Vamos, e preparem-se para a maior aula de humildade das suas vidas. Lounge VIP. Zé Carlos estava sentado num sofá de couro, copo de água na mão, olhando pela janela de vidro para a feira lá fora. Andréia tinha oferecido café expresso, cappuccino, salgados gourmet. Ele pediu água. Marcelo entrou, seguido por Rafael e Bruna. Fábio e Henrique vieram atrás, curiosos. Senhor José Carlos. Marcelo puxou uma cadeira, sentou-se na frente dele, não atrás da mesa, mas na frente, igual a igual. Antes de falarmos de negócio, preciso de uma conversa sincera. Pode falar. O que meu funcionário fez com o senhor foi inaceitável. Marcelo não desviou o olhar. Foi discriminação, foi preconceito, foi tudo que a John Deere prega contra em nossos valores corporativos. Eu entendo que... Não, Marcelo ergueu a mão. Deixe-me terminar, por favor. Zé Carlos assentiu. A John Deere existe há 187 anos. Sabe por quê? Marcelo se inclinou para a frente. Porque John Deere, lá em 1837, acreditou em agricultores, não em ricos, não em empresários, em quem trabalhava a terra. Ele criou o primeiro arado de aço porque viu ferreiros alemães sofrendo com terra grudando na lâmina de ferro. Ele não perguntou se eles tinham dinheiro, perguntou qual era o problema deles. Marcelo apontou para fora. Cada máquina que a gente vende hoje existe por causa dessa filosofia. Servir quem trabalha no campo, rico ou pobre, grande ou pequeno, com diploma ou sem. E meu funcionário cuspiu nessa filosofia quando julgou o senhor pela roupa. Rafael, atrás de Marcelo, estava com a cabeça baixa. Senhor José Carlos, Marcelo continuou, eu gostaria muito de fazer negócio com o senhor. Mas antes disso, preciso que o senhor saiba. A forma como foi tratado não representa esta empresa. Zé Carlos ficou em silêncio por longos segundos. Então falou, a voz tranquila, mas firme. Posso contar uma história, seu Marcelo? Por favor. Zé Carlos olhou para o teto, organizando memórias. Eu nasci em Araguari, interior de Minas. Meu pai era meeiro. Trabalhava na terra dos outros por metade da colheita. Nós era 8 irmãos. Morava numa casa de 3 cômodos. Chão de barro batido, teto de palha. Sua voz era suave, mas cada palavra carregava peso. Quando eu tinha 13 anos, meu pai morreu. Picada de cobra na roça. Não deu tempo de chegar no hospital. Bruna levou a mão à boca. Minha mãe ficou sozinha com 8 filhos. Eu era o mais velho. Tive que sair da escola, começar a trabalhar. Fui cortar cana, depois capina, depois o que aparecesse. Zé Carlos olhou para as próprias mãos, calejadas, marcadas. Com 15 anos consegui emprego de funcionário fixo numa fazenda aqui de São Paulo. Fazenda de café, 3.000 hectares. O dono era um homem rico, muito rico. Morava em São Paulo, capital, só visitava a fazenda uma vez por mês. Mas o filho dele, o Maurício, morava lá. Ele que administrava. A voz de Zé Carlos ganhou uma qualidade diferente, mais dura. Maurício tinha a minha idade, mas tinha estudado em escola particular, falava inglês, tinha carro importado, e ele me odiava. Rafael levantou a cabeça lentamente. Não sei se era ódio mesmo ou se era desprezo. Zé Carlos procurava a palavra certa. Ele me tratava como se eu fosse nada. Me chamava de Ô Caipira, nunca pelo meu nome, sempre Ô Caipira, vem cá. Ô Caipira, faz isso.
Quando eu falava alguma coisa, qualquer coisa, ele imitava meu sotaque, fazia os amigos dele rirem. Zé Carlos olhou para Rafael, mas eu aguentava, porque eu precisava do emprego. Mandava dinheiro para minha mãe, pagava escola para os meus irmãos, e eu estudava. À noite, depois de 12 horas de trabalho, eu estudava. Comprava revista velha de agricultura, lia manual técnico que achava no escritório, fazia curso por correspondência. Fábio estava completamente imóvel, ouvindo. E aos poucos eu fui aprendendo mesmo. Comecei a entender de solo, de clima, de pragas. Um dia, a safra de café estava com problema, ferrugem nas folhas, produção caindo. O Maurício chamou agrônomo de São Paulo. O cara veio, olhou, disse que tinha que arrancar tudo e plantar de novo. Zé Carlos deu um meio sorriso. Eu estava lá limpando o terreiro e falei, moço, não precisa arrancar não, é só tratar com cal da bordaleza e regular a irrigação. O agrônomo me olhou como se eu tivesse falado grego. O Maurício riu, disse, ô caipira, fica quieto. Quem entende aqui é doutor. Mas o pai dele estava visitando naquele dia, seu Augusto. Ele ouviu e perguntou, moço, você tem certeza do que está falando? Eu disse, tenho. Li sobre isso na revista da Embrapa. Ferrugem do café responde bem a cal da bordaleza se tratar no estágio inicial. Seu Augusto olhou para o agrônomo. É verdade isso? O agrônomo ficou vermelho. Bem, é uma possibilidade, mas então se faz o que o menino falou. Seu Augusto disse. Zé Carlos respirou fundo. E deu certo. Em 3 semanas, a ferrugem estava controlada. A safra foi salva. Lucro de quase 2 milhões de reais. Seu Augusto me chamou no escritório. Achei que ia me dar um aumento, um bônus, sei lá. Sua voz ficou mais baixa. Ele me deu R$ 200 de gratificação e disse, você é um bom funcionário. Continua assim. R$ 200 por salvar 2 milhões. O silêncio na sala era absoluto. Mas o pior não foi isso. Zé Carlos olhou para suas mãos de novo. O pior foi o Maurício. Ele me chamou 2 dias depois, na frente de todo mundo, uns 15 funcionários, e disse, ô caipira, você tá achando que é quem por ter acertado uma vez? Você tá achando que é agrônomo agora? Você não passa de funcionário e vai morrer funcionário. Gente como você não sobe na vida. Gente como você nasce para servir gente como eu. Rafael estava chorando de novo, silenciosamente. Naquele dia, Zé Carlos continuou, eu prometi para mim mesmo, eu vou sair daqui e vou construir algo que esse homem nunca vai conseguir destruir. Fiquei mais 3 anos juntando dinheiro. Todo centavo que eu ganhava eu guardava. Comprei 5 alqueires de terra ruim, terra que ninguém queria, cerrado ácido, duro. Mas eu sabia como tratar, calcário, gesso, matéria orgânica, e plantei. A primeira safra foi boa, a segunda melhor. A terceira, eu consegui comprar mais terra. E comecei a conversar com os vizinhos, pequeno produtor que nem eu, que estava sofrendo. Falei, e se nós juntar as forças, comprar adubo junto, vender junto, dividir máquina, e assim nasceu a cooperativa. Zé Carlos olhou ao redor da sala. Hoje nós somos 180 famílias, faturamos 87 milhões por ano, temos contrato direto com Cargill, com Bunge, com ADM. E sabe o mais engraçado? Ele sorriu. A fazenda do Maurício faliu. Ele não soube administrar quando o pai morreu. Hoje ele trabalha como consultor em São Paulo. Ganha bem, mas não tem mais fazenda. E eu ainda uso camisa puída, ainda falo do mesmo jeito, ainda dirijo F-250 velha. Ele olhou para Rafael. Porque eu não tenho nada para provar para ninguém. Eu sei quem eu sou. Rafael não aguentou mais. Levantou-se, caminhou até Zé Carlos e se ajoelhou. Literalmente ajoelhou. Senhor José Carlos, eu não tenho palavras. A voz saía estrangulada. Eu fiz exatamente o que esse Maurício fez. Eu julguei, eu humilhei, eu... Levanta, moço. Zé Carlos tocou o ombro dele. Não precisa disso. Preciso sim. Rafael olhou para cima, o rosto destruído. Porque eu preciso entender a gravidade do que fiz. Eu tinha tudo para te tratar bem. Treinamento corporativo, educação, oportunidade. E mesmo assim, fui preconceituoso. Você não tinha nada. E mesmo assim construiu um império. Não construí império. Zé Carlos corrigiu gentilmente. Construí comunidade. Marcelo se aproximou, ajudou Rafael a levantar. Senhor José Carlos, o diretor disse emocionado. O senhor ainda quer fazer negócio com a gente? Depois de tudo isso, Zé Carlos pensou por longos segundos. Quero sim. Mesmo? Mesmo. Porque eu não tô aqui por mim. Tô aqui pelas 180 famílias que precisa dessas máquinas. E porque... Ele olhou para Rafael. Erro todo mundo comete. O que importa é o que faz depois. Marcelo estendeu a mão. Então vamos fechar esse negócio. Do jeito certo. Zé Carlos apertou.
1 hora depois, escritório privativo. A mesa estava coberta de papéis. Marcelo tinha trazido o gerente financeiro, a equipe jurídica, 2 engenheiros técnicos. Zé Carlos estava sentado, a pasta velha aberta, organizando documentos com metodologia impressionante. Proposta final, Marcelo leu do contrato: 10 colheitadeiras S690, 15 tratores 8R370, 10 plantadeiras Exact Merge 24 linhas, 8 pulverizadores autopropelidos Série 4, valor total R$ 79.200.000, com desconto de 15% para pagamento à vista, R$ 67.320.000, incluído treinamento técnico completo para até 50 operadores, assistência técnica prioritária por 5 anos, garantia estendida adicional de 3 anos em todos os equipamentos, entrega escalonada em 4 meses começando em 30 dias. Zé Carlos lia junto, acompanhando cada linha. Tá tudo certo, ele disse finalmente. O senhor tem alguma dúvida? Quer que nosso jurídico explique alguma cláusula? Não precisa. Eu entendi tudo. Marcelo empurrou uma caneta Montblanc pela mesa. Então, se o senhor concordar, podemos assinar. Zé Carlos olhou para a caneta. Cara, bonita, desnecessária. Tirou uma caneta Bic azul do bolso da camisa. Vou usar a minha se não se importar. Marcelo sorriu. Claro que não. Zé Carlos assinou. 3 vias. Letra cursiva caprichada, aprendida nas aulas noturnas de décadas atrás. José Carlos Pereira, presidente, Cooperativa Grãos do Cerrado. Agora a forma de pagamento, Marcelo disse. O senhor prefere transferência bancária? Podemos parcelar em 2, 3 vezes sem juros se facilitar o fluxo. Não precisa parcelar. Zé Carlos abriu a pasta velha e tirou um talão de cheques. Não era talão moderno de banco digital. Era aqueles antigos, grandes, com 3 cheques por folha. Banco do Brasil, agência 1847-2, conta corrente da Cooperativa Grãos do Cerrado. Todo mundo na sala parou de respirar. Zé Carlos preencheu com calma. Data. Valor por extenso. Aquela letra caprichada sem rasuras. R$ 67.320.000. Favorecido, John Deere Brasil, Lita. Assinatura. Ele arrancou o cheque do talão. O som do papel rasgando foi o único ruído na sala. E estendeu para Marcelo. Tá aqui. Marcelo pegou o cheque com as 2 mãos como quem segura o objeto sagrado. R$ 67.320.000. À vista. Senhor José Carlos, a voz dele falhou. Isso é a maior venda individual que já fechei na vida. É mesmo? Muito provavelmente a maior da história desta feira. Marcelo olhava o cheque como se não acreditasse. E uma das maiores da John Deere Brasil nos últimos 5 anos. Zé Carlos deu de ombros. É só um cheque. Não é só um cheque. Marcelo olhou para ele com emoção genuína. É a realização de um sonho de 180 famílias. É o futuro de uma comunidade inteira. Ele estendeu a mão de novo. É uma honra fazer negócio com o senhor. Eles apertaram as mãos. E naquele momento Rafael, que estava na porta, observando tudo, entendeu o que tinha perdido. Não apenas 70 milhões em comissão, mas a chance de fazer parte de algo importante, de servir alguém que realmente merecia, de ser ponte entre tecnologia e quem mais precisava dela. Ele tinha perdido tudo isso por 3 segundos de julgamento, por olhar e ver roupa velha em vez de dignidade, por ouvir sotaque em vez de conhecimento, por presumir pobreza em vez de perguntar realidade. Marcelo guardou o cheque em pasta especial como tesouro. Senhor José Carlos, posso fazer um pedido? Pode. A John Deere tem um programa de divulgação de casos de sucesso, histórias inspiradoras do agronegócio. Marcelo se inclinou para a frente. Podemos documentar seu projeto? A cooperativa? Transformar em material educativo? Zé Carlos hesitou. Não gosto muito de aparecer. Não seria sobre o senhor. Seria sobre o modelo. Marcelo insistiu. Quantas outras comunidades poderiam se inspirar? Quantos outros pequenos produtores poderiam se organizar? Zé Carlos pensou. Se for para ajudar outros, eu aceito. Excelente. Marcelo fazia anotações. Vamos mandar uma equipe para Goiás, filmar a operação, entrevistar os cooperados. Ele olhou para Rafael. E quero que você vá junto. Rafael ergueu a cabeça surpreso. Eu? Você. Marcelo foi firme. Vai passar 2 semanas lá. Vai dar o treinamento técnico pessoalmente. Vai conhecer cada um dos 180 associados. Vai aprender o que é agronegócio de verdade. Rafael olhou para Zé Carlos, esperando recusa, mas Zé Carlos assentiu. Seja bem-vindo, Rafael. A cooperativa vai ficar feliz de receber um instrutor técnico da John Deere. Rafael engoliu seco. Eu vou fazer o melhor trabalho da minha vida. Prometo.
Eu sei que vai. Zé Carlos sorriu, um sorriso genuíno agora. Porque agora você entendeu. Entendeu o quê? Que valor não tá no preço, tá nas pessoas. Fora do escritório. Estande principal. Notícia se espalha rápido em feira. Quando Zé Carlos, Marcelo e Rafael saíram do escritório, havia uma pequena multidão. Funcionários John Deere, clientes curiosos, vendedores de outros estandes, até jornalistas especializados que cobriam a feira. Alguém tinha vazado. Maior venda da feira, 67 milhões de dólares à vista. Cooperativa de pequenos produtores. Marcelo não desperdiçou a oportunidade. Subiu numa pequena plataforma do estande. Pediu o microfone. Pessoal, posso ter a atenção de vocês por um minuto? O burburinho diminuiu. Hoje a John Deere teve a honra de fechar a maior venda individual desta AgriShow. Ele apontou para Zé Carlos. Com o senhor José Carlos Pereira, presidente da cooperativa Grãos do Cerrado. Alguns aplausos começaram. 67 milhões de reais em equipamentos de ponta. 10 colheitadeiras S790, 15 tratores, 10 plantadeiras, 8 pulverizadores. Os aplausos aumentaram. Mas o mais importante não é o valor. Marcelo ergueu a voz. É o que esse valor representa. Representa 180 pequenos e médios produtores se unindo. Representa a agricultura familiar acessando tecnologia de classe mundial. Representa o futuro do agronegócio brasileiro. Cooperação. A multidão aplaudiu mais forte. Marcelo chamou Zé Carlos para o palco. Ele subiu devagar, desconfortável com a atenção. Senhor José Carlos, quer dizer algo? Zé Carlos pegou o microfone, olhou para a multidão, viu rostos variados, curiosos, admirados, alguns ainda céticos, e falou com aquele sotaque que Rafael tinha tanto desprezado. Olha, eu não sou boa de falar em público, não. Risos gentis. Mas eu quero dizer uma coisa. Pro povo que trabalha no campo e pro povo que vende para quem trabalha no campo. Silêncio atento. Agronegócio não é só fazenda grande, não. É todo mundo que produz comida, desde o sitiante com 10 alqueire até o empresário com 10 mil. E todo mundo merece respeito, todo mundo merece tecnologia, todo mundo merece chance. A cooperativa que eu presido existe porque um monte de gente pequena decidiu se juntar e ficar grande. E hoje nós prova que dá certo, que é possível, que a união faz a força. Ele olhou para Rafael, na lateral do palco. E quero dizer uma coisa para quem vende máquina, presta serviço, atende produtor. Não julga pela aparência, não julga pelo jeito de falar, não julga pelo carro que a pessoa dirige. Pergunta o que ela precisa, ouve o que ela sabe, respeita o que ela é, porque às vezes a pessoa mais simples é a que tem o conhecimento mais profundo. A multidão explodiu em aplausos. Zé Carlos devolveu o microfone rapidamente, desceu da plataforma, mas as pessoas o cercaram, pedindo fotos, cartão de visita, querendo conhecer a cooperativa. Um homem jovem, uns 30 anos, se aproximou com olhos brilhando. Senhor José Carlos, eu sou de uma associação de produtores em Tocantins. Posso visitar a cooperativa? Quero aprender o modelo. Pode sim. Tamo de porta aberta. Uma mulher produtora apertou a mão dele. Obrigada por existir. Obrigada por mostrar que gente como nós pode chegar aqui. Zé Carlos sorriu, constrangido. Gente como nós sempre teve capacidade. Só faltava oportunidade. E no meio daquela multidão, Rafael observava. Observava o homem que ele tinha desprezado sendo celebrado. Observava a humildade que ele confundiu com fraqueza. Observava a sabedoria que ele confundiu com ignorância. E finalmente entendeu. A lição não era sobre dinheiro, era sobre humanidade.